Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal a serviço da administração, que pertence ao Conselho Regional de Administração de São Paulo. Bom, meu nome é Thiago Batista, eu trabalho aqui na equipe de gestão de grupos de excelência e produção de eventos do Conselho. E como já é de praxe, eu gostaria de iniciar aqui essa transmissão ao vivo, convidando a todos para participarem bastante aqui, interagindo por meio do nosso chat aqui do YouTube. Quero aqui já fazer a leitura de alguns comentários. Aproveitem para colocar a cidade de onde você está aqui nos assistindo em nosso chat. Começando aqui pelo Carlos Alonso, de Jundiaí, São Paulo, parabenizando aqui pelo evento. Muito obrigado, Carlos. Seja muito bem-vindo. Uma boa tarde para o Hugo. Uma boa tarde também para o Samuel da Silva Costa. Ele disse aqui que já deu um joinha pela trilha sonora. Muito obrigado, Samuel. Espero que você goste aqui do conteúdo também que a gente vai apresentar. Obrigado pela força. Também agradeço aqui a presença de Pedro Fernandes, de Sorocaba, o Kelvin Santana. O chat está correndo bastante rápido aqui, é um sinal que vocês estão compartilhando o link. Muito obrigado aqui pela presença de vocês. Deixa eu ver, Jair Figueiredo, de cidade de Santana de Parnaíba. Seja bem-vindo, Jair. Uma boa tarde também para Patrícia Paixão, que está aqui com a gente também, disse que ama as palestras. Olha que bacana. Muito obrigado pelo elogio, Patrícia. Uma boa tarde também para Alexandre Durante, que ele é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha que bacana. Deixa eu ver quem mais está por aqui. O administrador Natael Alves, de Viçosa do Ceará. Seja muito bem-vindo, Natael. Deixa eu ver quem mais está por aqui. A Juliana Brige, de Rio Claro, São Paulo. Seja bem-vinda. Uma boa tarde também para Raul Ferreira Pimentel, de São Paulo capital. Uma boa tarde também para Samuel da Silva Costa. Ele é de Guaratinguetá. Ele é estudante de administração. Seja muito bem-vindo, Samuel. Os estudantes são sempre bem recebidos aqui por nós. Nós gostamos que vocês participam aqui dos nossos eventos. Deixa eu ver quem está por aqui também. O Luciano Oliveira, de Taboão da Serra. Seja bem-vindo. Sônia Nogueira da Silva. Boa tarde, Sônia. Seja muito bem-vinda também. Continue colocando aqui as informações de onde vocês estão nos assistindo. Aproveitem também para se apresentar. Se você é um profissional que atua dentro da temática que a gente vai apresentar aqui hoje, fique à vontade para colocar as informações aqui no nosso chat. Bom, tem alguns convites e alguns recados para passar aqui para vocês. Quero já iniciar convidando a todos que estão nos assistindo agora a se inscrever no nosso canal, principalmente porque se você tem interesse em se desenvolver, em se atualizar dentro do nosso mercado de trabalho, que está sempre em evolução, o CRA, com certeza, é uma fonte de conteúdo, de conhecimento para você adicionar à sua rotina de aprendizado. Então, fica essa minha recomendação para que você se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. E você que hoje gostaria de emitir, ou melhor dizendo, solicitar o seu certificado de participação, essa etapa da inscrição no nosso canal ela é muito importante, porque só assim que você vai conseguir visualizar aqui o nosso chat. E falando um pouco sobre certificado, como que funcionam as etapas? Então, além de você ter realizado a inscrição no nosso evento, lá na página de inscrições do CRA e também a inscrição aqui no nosso canal, você vai precisar preencher um link que a gente vai colocar lá para o finalzinho do evento aqui no nosso chat do YouTube. Tá aí a importância de você se inscrever no nosso canal também. Então, se você precisa de certificado de participação, são essas 3 etapas. Lembrando que você precisa se inscrever no nosso evento, na página de inscrição do CRA. A produção até já colocou o link aqui para as pessoas que estão nos acompanhando agora e ainda não se inscreveram. E também você precisa se inscrever aqui no nosso canal do YouTube para conseguir visualizar os comentários, as mensagens aqui no nosso chat. Tá legal, pessoal? Essas são as etapas que vocês precisam cumprir. Lógico que lá no final eu vou trazer mais orientações aqui, vou ajudar vocês se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso. Então, se você precisa de certificado de participação, lembrando também que se você está assistindo aqui esse evento e é uma gravação, aí já não tem mais direito, tá, pessoal? Só tem direito ao certificado de participação
quem acompanha ao vivo. Combinado? Bom, então, seguindo aqui com a parte de convites, quero convidar a todos também a fazerem parte do nosso Instagram. Eu vou pedir para a produção colocar aqui o arroba, está aqui na tela. Com essa mão, CRA_SP. É só você seguir a gente lá, que com certeza você vai ter acesso mais facilmente à nossa agenda de eventos, informações sobre tudo que está acontecendo aqui dentro do seu conselho de classe e também informações gerais da profissão, ok? Então, essa dica aí é bem legal para quem gosta de acompanhar o CRA. Também aqui está na tela o nosso link para o LinkedIn, o nosso arroba aqui, o nosso endereço, company/CRA_SP/. Então, vocês conseguem também localizar a gente aqui nessa importante rede, ok? Bom, pessoal, então já falei para vocês aqui sobre o certificado de participação, para vocês acompanharem aqui a gente através das nossas redes sociais. E também eu gostaria de pedir uma ajuda para todos que estão nos assistindo agora, para que vocês compartilhem o link do nosso vídeo aqui em seus grupos de WhatsApp. Envie para pessoas que vocês entendem que elas vão se interessar, que elas têm interesse no tema aqui de hoje. Então, se você é um estudante, coloca no grupo lá da sala de aula, lembra o pessoal que hoje vai ter certificação. E se você é um profissional que tem colegas que atuam na área aí da gestão de cadeia de suprimentos, no geral, ou logística, compartilhe com esses colegas, tenho certeza aí que vai ser um conhecimento que vai agregar para eles. Tá ok? Então, é só copiar aqui o link do navegador de vocês ou compartilhar através do botão no vídeo no YouTube e colocar nos grupos aí, tá bom? Também gostaria de pedir a todos que se você desde já gostou desse tema que nós estamos trazendo aqui para vocês, deixe o joinha, um like aqui no nosso vídeo, isso é muito importante aqui para nós da equipe do CRA São Paulo. Bom, quero novamente cumprimentar algumas pessoas que estão chegando aqui no chat. A Caroline Martins da Rocha, de Joinville, Santa Catarina, seja muito bem-vinda. Luciana Araújo, do Rio de Janeiro, seja bem-vinda, Luciana. Uma boa tarde para César Augusto, de João Pessoa, Paraíba. Olha que bacana. Pessoal do Brasil inteiro sempre acompanhando os nossos eventos aqui. Muito obrigado, galera. Isso é muito importante para nós. Deixa eu ver quem mais está por aqui. A Lilian Oliveira, do Rio de Janeiro também. Seja bem-vinda, Lilian. Uma boa tarde para o Francisco Brás Filho, de Diadema, São Paulo. Seja bem-vindo. A Laína Almeida chegou aqui também, está perguntando se vai ter lista de presença. Laína, para você conseguir emitir o seu certificado, vai ter sim uma marcação de presença, que é num link que a gente vai colocar lá no finalzinho do evento, tá bom? Para isso, você precisa ter feito a sua inscrição no evento. Deixa eu ver quem mais está por aqui. O Wallace Guimarães, boa tarde, Wallace. Uma boa tarde também para a Andressa, de Foz do Iguaçu, Paraná. Seja bem-vinda, Andressa. Isso aí, bastante gente chegando, já estamos aqui com 236 participantes aqui do nosso conteúdo, do nosso webinar. Muito bom, galera. Agora, então, para iniciar aqui, para a gente já ir para a parte introdutória, gostaria de lembrá-los que o CRA São Paulo, ele traz esse conteúdo aqui para vocês em razão de uma parceria que nós temos com os grupos de excelência do CRA São Paulo, que são grupos de estudos que nós temos aqui compostos por profissionais de mercado ou academia que fazem esses estudos, desenvolvem esses temas para trazer aqui para vocês. E hoje é a vez do Grupo de Excelência em Gestão da Cadeia de Suprimentos e Logística, que a gente conhece aqui como GELOG. Bom, para iniciarmos aqui, eu vou passar a palavra para um membro desse grupo, que é a nossa colega aqui, administradora, Yoka Yamamoto. Quero dar aqui as boas-vindas para a Yoka. Uma boa tarde, Yoka. Seja muito bem-vinda. Olá, Tiago. Boa tarde. Obrigada por essa introdução. Obrigado por nos permitir fazer esse webinar. Em nome do GELOG, agradeço a todos que estão aqui com a gente hoje. Eu vi alguns nomes conhecidos, alguns talvez que a gente já se encontrou em outros eventos. Samuel de Guará, será que é aluno do professor Rodolfo?
o Argemiro, o nosso professor da Uniso, está por aqui também, e temos vários professores, vários alunos, vários profissionais da área de logística, então, eu acho que hoje a gente vai conseguir fazer uma excelente interação, né? Com certeza, Ioka. A audiência está muito boa e só esqueci de comentar uma coisa, pedir para as pessoas enviarem todas as dúvidas que elas tiverem ao longo aí da apresentação, que eu estarei aqui coletando todas elas para passar para você lá no momento de interação com eles. Pode Legal. seguir agora que a palavra é sua. Obrigado. Muito obrigado. Até daqui a pouco. Bom, pessoal, como o Tiago falou, esse é um evento organizado pelo grupo GELOG, Grupo de Excelência em Gestão da Cadeia de Suprimentos e Logística. Nós somos um dos 35 grupos do CRA, e o nosso grupo ele é composto por 6 membros voluntários, né? Nós somos ou profissional da área de logística e supply, ou professores. O professor Argemiro, que está aqui com a gente, é um dos membros, por isso que eu lembrei dele. E o nosso grupo ele tem como objetivo a gente disseminar conhecimento, transferir para vocês aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente vivencia, ou aquilo que a gente acha importante, e para isso a gente traz esses palestrantes renomados, né? E também, o nosso grupo também, a gente escreve artigos para a revista Mundo Logística e também para a revista AETEC. A gente, com o fim da pandemia, a gente está tentando organizar eventos de networking, que isso é importante, mas está um pouquinho difícil a logística, porque depois da pandemia, o nosso grupo mesmo acabou virando o grupo de várias cidades. E quando a gente fala do nosso público, desse tipo de evento, a gente encontra pessoas de vários locais, né? Inclusive algumas do exterior também. Então, vamos tentar organizar alguma coisa, mas ainda a gente fica devendo para vocês, tá? O nosso grupo, a gente se reúne um sábado de manhã, de forma online, para a gente tratar de alinhamentos, para a gente tratar de planejamento de eventos como esse, organização, mas principalmente para a gente trocar entre nós também conhecimentos, tá? Então, quem tiver interesse em participar, existem algumas regras. Basicamente, você precisa estar trabalhando na área de logística ou supply, e ter um pouco de experiência, tanto em gestão como em operação, tá? Se você tiver interesse em participar do nosso grupo, mande o seu currículo para centro.conhecimento@crasp.gov.br. Vou pedir para a organização colocar aqui no chat para nós esse e-mail. Então, quem tiver interesse em participar do nosso grupo, a gente pede para mandar o currículo para esse e-mail. Bom, mas por que participar do Grupo GELOG, né? Se, afinal de contas, a gente só promove essas ações. Porque, principalmente, como eu falei, aqui é um grupo que a gente troca muita informação entre nós, a gente aprende entre nós. Nós temos profissional que trabalha na área portuária, nós temos profissional que trabalha na parte de transporte, logística industrial, professores, então a gente troca bastante informação. Então, se você quiser fazer parte do nosso grupo, mande o currículo para esse e-mail que vai aparecer aqui no chat para nós. Mas chega de Ioka por hoje, né? Aliás, antes disso, deixa eu avisar uma coisa. Eu acho que a maioria estava esperando o Celson fazer essa introdução para vocês. Celson teve um problema profissional, então ele pede desculpa para vocês, mas hoje eu vou estar substituição e tentar fazer essa moderação, tá bom? Como o Tiago falou, a gente vai capturar as perguntas que vocês colocarem no chat, ele vai passar para mim, e no final do nosso evento, a gente sempre pede para o professor, o palestrante, responder alguma dúvida de vocês. Então, quem tiver dúvida, vai colocando no chat, que a organização vai passar tudo para mim, e a gente vai tentar responder o máximo possível, tá bom? Mas chega, Ioka, vamos para o que a gente, o objetivo da gente estar aqui hoje. O nosso intuito de fazer esse webinar é o seguinte: indicador de desempenho, ele é muito importante, né? Se a gente chama de indicador de desempenho, KPIs, KPIs, independente de como a gente chama, é importante a gente ter indicadores certos e fazer uma utilização correta desses indicadores para tomada de ações.
né? Para isso, nós convidamos hoje um querido amigo, um professor, doutor Davi Lucas Arruda de Araújo. Professor Davi? Está Olá, com o tudo microfone bem? Boa tarde a todos. Tudo jóia? Tudo bom, Yuka? Tudo bom? Bom, obrigado por aceitar nosso convite para estar aqui com a gente, nos ajudar a falar um pouquinho sobre os KPIs, sobre os indicadores de desempenho, como elaborar, para que serve, quando a gente tem de mais é ruim, quando a gente tem de menos é ruim, mas também a gente tem e não utilizar é pior ainda, né? O professor, ele é doutor, mestre e bacharel em administração, ele é professor universitário nos cursos de graduação em administração, engenharia de produção e relações internacionais na Faculdade de Campinas, professor também de graduação tecnológica no Centro Universitário Senac, alguém já comentou, e no curso de pós-graduação em ESG na PUC Campinas. É sócio da empresa Zerut, Zerut, né? Zerut, exatamente. Consultoria jurídica e empresarial. Professor, seja bem-vindo. Eu vou te deixar fazer toda a sua apresentação. Na metade final, eu volto com as perguntas do público. Espero que eles coloquem bastante pergunta para você poder esclarecer o máximo de dúvida possível. Então, tá contigo agora. Volto daqui a pouco. Boa palestra. Perfeito. Muito obrigado, Yuka. Muito obrigado, Tiago. Quero agradecer pelo convite mais uma vez do CRA São Paulo, né? Do grupo Gelog, em nome do Celson Bertanha também, que é um grande amigo. E hoje a gente vai fazer um bate-papo bem interessante, né, sobre o tema de métodos e KPIs em supply chain, né, teoria e prática para melhorar a eficiência operacional. Pessoal, primeiramente, muito obrigado, né, por vocês estarem aqui nessa tarde, né, eu sei que para alguns de vocês é um pouco mais complicado, né, 3 horas da tarde, às vezes vocês estão trabalhando, enfim, param um pouquinho aqui para poder assistir, né, enfim, ganhar cada vez mais conhecimento, né. E veja bem, esse tema é um tema super importante, né? Quando a gente pensa na área da gestão da cadeia de suprimentos, né? Porque, veja bem, toda vez que antes disso da gente falar um pouco do tema, né? É só me apresentar aqui para vocês, né? Eu sou o Davi, né? Sou o professor Davi. Para alguns alunos aqui, né? Provavelmente estou com alguns alunos aqui que são meus alunos na Facamp, enfim, no Senac, que devem também estar aqui presente, né? Então, atualmente, toda a minha formação, né, na área de administração, né, a minha atuação acadêmica, né, na Facamp, na PUC Campinas e no Centro Universitário Senac, especialmente nos cursos de logística, né? E atualmente tenho a minha empresa também, né, que é a Zeu de Consultoria Jurídica e Empresarial, né? E voltando a falar um pouquinho do tema, né, para a gente entrar no nosso tema, é muito importante, dentro da gestão da cadeia de suprimentos, a gente pensar que a cadeia ela é um conjunto, né, de processos logísticos, né? Então, na cadeia, por exemplo, a gente tem vários, quando a gente pensar em logística, né, para quem já conhece do tema, obviamente, mas para quem está tateando um pouco o tema agora, conhecendo um pouco o tema, entender que a cadeia de suprimentos ela é um conjunto de processos logísticos, né? Então, quando a gente pensa em gestão da cadeia de suprimentos, a gente pensa no planejamento de todos esses processos logísticos que vão compor a cadeia. Então, por exemplo, a gente pensa num planejamento de compras, num planejamento de estoques, a gente pensa como a gente vai armazenar, a gente pensa como a gente vai ofertar um serviço, a gente pensa como a gente vai transportar, distribuir, né, o nosso produto. Então, são várias etapas, todas essas etapas, todos esses que a gente chama de processos logísticos, compõem o que a gente chama da cadeia de suprimentos. Então, quando a gente fala sobre Supply Chain Management, ou SCM, a gente está falando de um planejamento estratégico, ou seja, de estratégias que são voltadas ao desenvolvimento e à operação, de fato, né, desses processos logísticos que vão compor essa cadeia, né? E quando a gente pensa na cadeia, né, um dos pontos importantes é entender onde a sua empresa está posicionada. Qual que é o
posicionamento da sua cadeia, né? Então, entender a sua empresa, por exemplo, como a gente vê nessa figurinha aqui, que é uma figurinha bem didática, né, para a gente entender um pouco, né, dessa questão da cadeia, né? Hoje a gente, assim, em nenhum momento, né, a gente pode pensar nos tempos de hoje, né, pensar que as cadeias cada vez mais elas são integradas, né? Então existe uma relação, né, muito grande hoje, né, nas relações compra e venda, né? Ou seja, nas relações entre as empresas, né, no processo de fornecimento, enfim, de compra. Então, as empresas, né, cada vez mais estão conectadas, estão integradas, né? E a essas integrações a gente tem alguns nomes interessantes, né? Então, quando a minha empresa, por exemplo, ela pode estar mais integrada com o meu fornecedor, a gente diz que essa empresa ela está integrada no sentido montante, né? Ou seja, a empresa ela está mais integrada, né, com os fornecedores, ela tem um nível de alinhamento maior com os meus fornecedores. O que é isso? Quando a gente fala em alinhamento, né? A gente está falando de troca de informação, de compartilhamento de alguns processos estratégicos, né? Ou seja, de gestão de de compartilhamento na gestão de alguns indicadores super importantes, né? Então, essa questão da integração, ela é super importante quando a gente pensa numa gestão da cadeia de suprimentos. Da mesma forma, né, quando a gente pensa numa integração mais orientada ao cliente, né? A gente diz que a empresa, né, está integrada, né, no sentido jusante ou no sentido downstream, né? Ou seja, ela está mais integrada, ela compartilha mais informação com o seu cliente, ou seja, o cliente consegue, digamos assim, ter uma autonomia maior, né, para, enfim, ter acesso a algumas informações que são importantes, né, nesse relacionamento que existe. Então, falar um pouco da SCM, ela é super importante, né, da nossa supply chain, porque quando a gente pensa nessa questão dos processos logísticos que compõem a cadeia de suprimentos, esses processos precisam ser medidos, né, eles precisam ser mensurados, né? Então, como é que você mensura isso? Como que você, por exemplo, vai dimensionar se está indo bem, se está indo mal, se está sendo, digamos assim, efetivo, se não está sendo efetivo, que referência a gente tem para saber se isso é bom ou se é ruim. Então, nesse sentido, existe um conceito bem importante, que é a questão do desempenho operacional. E aí, um ponto que eu queria refletir com vocês e comentar com vocês, eu vou até falar um pouco para vocês hoje em dois momentos, tá? Nesse primeiro momento, a gente vai pensar estrategicamente a cadeia, né? E no segundo momento, a gente vai descer um pouquinho para entender a estrutura de um KPI, como é importante você desenvolver um KPI, de onde ele surge, né? Então, quando a gente pensa na avaliação da cadeia, do que eu acabei de mostrar para vocês, a gente sempre no contexto logístico, né, no contexto da cadeia de suprimentos, a gente sempre vai medir a cadeia de suprimentos através de quatro grandes dimensões, dimensões que são estratégicas, né, dimensões estratégicas para a gente avaliar o desempenho da cadeia. Então, a gente sempre trabalha com essas quatro dimensões, né, que é a questão da qualidade, da flexibilidade de processos, do prazo de entrega e da eficiência em custos, né? Ou, como a gente chama também, da própria gestão de custos, né? Então, esses quatro elementos, eles são elementos extremamente estratégicos e são importantes porque eles vão me indicar, eles vão, obviamente, esses elementos, todos os KPIs, né, diversos KPIs que fugem, né, ao longo de cada processo logístico, diretamente, né, tá enquadrado ou associado, né, a alguma dessas quatro dimensões, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa gestão de custos, né, ou olhando a dimensão do desempenho operacional que a gente chama de custos, existem vários elementos, né, que compõem, né, e que estão associados ao que a gente chama de custos. Então, a gente pode dividir, por exemplo, na qualidade, pensando, por exemplo, na qualidade do produto como uma redução de custo, na confiabilidade de uma entrega num processo de redução de custos e especificamente no que a gente chama dos custos operacionais. Que custos são esses, né? Custos de instalação, custos de manutenção, né? Custos de mão de obra, de funcionário, de materiais, enfim, custos fixos, custos variáveis que estão associados ao nosso processo logístico, né? E é super importante entender que
esses custos, eles precisam ser muito bem dimensionados, né, através de vários KPIs que existem, né, ao longo dos processos logísticos. Porque uma das grandes, um dos grandes objetivos, né, da cadeia, da gestão da nossa cadeia, é sempre buscar uma eficiência em custo, né? E aí, é um papo que eu vou ter com vocês daqui a pouco, é o seguinte, pode ser, né, pode ser gerar uma eficiência em custo, né? Ou seja, a gente, dependendo da cadeia, do seu posicionamento, né, do tipo de mercado que você tá inserido, você pode optar por ter uma cadeia pautada em custo, ou seja, buscar uma eficiência em custo. E esses elementos, né, dos custos que eu comentei com vocês são super importantes porque eles precisam, obviamente, serem avaliados, né, nos KPIs, né, e em cada etapa da sua cadeia. Uma outra dimensão importante é o que a gente chama da dimensão da qualidade. Como eu falei, são 4 dimensões, né? Então, essa dimensão da qualidade ela é super importante, porque a qualidade, é importante a gente entender que a qualidade ela vai desde aspectos concretos até aspectos subjetivos, né? Então, por exemplo, ela vai desde elementos como conformidade, desempenho, né? Ou seja, características. Por exemplo, você comprou um produto, né? Você vai ver se ele está desempenhando, se não está. Ah, eu comprei um computador na cor cinza. Foi entregue para mim um computador na cor azul, por exemplo. Ou seja, não veio, né, dentro das especificações que eu queria, né? Então, veja bem, então, e tudo isso a gente pode dimensionar como um aspecto da qualidade. Então, a qualidade, ela vem desde aspectos, né, mais concretos, como se fosse uma régua, né? Então, vai desde aspectos mais concretos, né, até, né, nessa régua, né, até aspectos que são subjetivos, né? Ou seja, aspectos ligados a atendimento, qualidade percebida, aspectos estéticos. Eu posso comprar um produto, por exemplo, que o produto tem um bom desempenho, mas eu não gostei do produto porque não gostei da estética dele, né? Por exemplo. Então, assim, e aí isso afeta a minha percepção da qualidade, né, naquele produto que eu tô comprando. Então, veja bem, então, veja quantos elementos importantes a gente tem aqui na questão da qualidade, né? Na questão do desempenho operacional, nessa dimensão da qualidade. E esses elementos são importantes, né? Especificamente a questão da qualidade, porque na qualidade, dependendo do setor que você está, né, ou da área que você está inserida, você tem que estar muito atento a essa questão, né? Ou seja, pode ser um dos critérios de desempenho que seja importante, que seja super relevante dentro do setor. Outro elemento importante também é o que a gente chama do desempenho operacional, a questão da flexibilidade. E aí a flexibilidade é interessante, né? Porque flexibilidade está associada à capacidade de resposta que a organização consegue dar, ou seja, que a empresa consegue dar, consegue oferecer para algumas situações que possam acontecer. Então, por exemplo, digamos que você entregou um produto e esse produto foi errado. Como que a empresa vai conseguir pegar esse produto novamente, né, entregar um novo produto, né? Então, essas flexibilidades, por exemplo, de entrega, de volume, de instalações, né, de horário, enfim, flexibilidade até do ponto de vista de negociação, aspectos financeiros que possam estar inseridos aqui também. Então, a flexibilidade, ela é um ponto importante e que pode gerar uma certa vantagem competitiva para as organizações ao longo da sua cadeia, né? Então, é super importante porque a flexibilidade ela está associada a essa capacidade que a empresa possui de se adaptar, né? Pensar em algo flexível, algo que é adaptável, né? Então, pensar nessa questão de adaptação, de adaptabilidade da empresa a algumas situações, né? E alguns processos logísticos, né? Que você lida, né? Diretamente com o seu cliente. Então, isso é super importante, é uma dimensão extremamente relevante, né? Na avaliação, né? Do desempenho da sua cadeia. E, por fim, um dos elementos importantes, também associados à questão do desempenho operacional, é a questão do prazo de entrega. Então, quando a gente pensa no prazo de entrega, a gente está pensando basicamente em duas subdimensões aqui, na qualidade dessa entrega, ou seja, na confiabilidade daquele produto, do tempo de operação, né? Enfim. E pensar também na questão da entrega em si, ou seja, se foi pontual, né?
o atendimento que foi oferecido. Então, aspectos aí que são, digamos, que estão associados ao processo em si de entrega. Então, quando a gente pensa no prazo de entrega, é outra dimensão extremamente relevante, né, para a gente avaliar a nossa cadeia. E aí, um ponto importante que eu queria comentar com vocês, por isso que eu falei, né, assim, das 4 dimensões que existem, quando a gente vai avaliar a nossa cadeia de suprimentos, existe uma coisinha chamada trade-off. Então, o que seria esse trade-off? O trade-off nada mais é do que, ou seja, nenhuma organização, nenhuma empresa, ela consegue trabalhar em excelência com esses 4 elementos. Dependendo do setor que ela está envolvida, dependendo da área que ela está inserida, né, principalmente do mercado que ela está inserida, ela vai ter que optar, ela vai ter que escolher. Eu costumo dar um exemplo que é bem interessante, né? Imagina o seguinte, uma empresa tem um hospital, né? Ou seja, a gente está falando aqui de um hospital, né? Como empresa. Então, imagina o seguinte, você chega num setor de emergência de um hospital, né? E nesse setor, por exemplo, se você está ruim, né? Enfim, você está mal, por exemplo, você está muito doente, com muita febre, enfim. Quando você vai no hospital, qual é a primeira coisa que você quer ser quando você chega naquele hospital? Você quer ser atendido, né? Então, para esse hospital, ele precisa ter um prazo de entrega daquele serviço muito eficiente, porque se você ficar lá 1 hora, 2 horas, 3 horas esperando para você ser atendido, não faz sentido, né? Aquilo ali ser uma emergência, por exemplo, né? Então, assim, cada empresa, por que eu estou falando isso? Porque em cada setor, em cada área, as organizações, elas, dentro da configuração da sua cadeia, elas vão ter alguns elementos, né? Vão ter alguns elementos dessas dimensões do desempenho que vão fazer elas escolherem, optarem por pensar, né? Em escolher algum desses elementos. Então, só para deixar claro para vocês, é, eu atuei alguns anos aí, né? Trabalhei alguns anos com a parte de combustíveis, por exemplo. Então, nessa área de combustíveis, né, se foca muito na questão da qualidade, né? Por quê? Porque é um setor, por exemplo, que tem, infelizmente, né, tem muito problema de adulteração. Então, por exemplo, veja, as distribuidoras de combustíveis, por exemplo, investem muito, né, e desenvolvem muito aspectos voltados à qualidade do produto, para você não ter problema de adulteração, né, principalmente quando sai da relação distribuidora, né, para os consumidores finais, que podem ser tanto pessoas físicas, enfim, como postos, enfim, indústrias, etc, etc. Então, o trade-off é o seguinte, né? A empresa, ela vai, na configuração da sua cadeia, ela vai escolher, ela vai optar por 1 ou 2 dimensões que são importantes para que a empresa possa ter vantagem competitiva ou competitividade dentro daquele setor que ela está inserida. Por isso que, quando a gente fala em trade-off, por exemplo, o trade-off ele é importante porque até coloquei um ponto aqui para vocês entenderem, né? É uma renúncia, né? Você vai abdicar de alguns elementos para poder escolher outros. Então, por exemplo, olha, eu estou num setor que o foco é custo. Então, eu vou ganhar, vou ter competitividade pautado em custo. Então, eu vou abrir mão de aspectos ligados à qualidade e vou trabalhar com aspectos de custo. Então, isso é super importante porque a gente chama de prioridades competitivas, ou seja, escolhas, né? Então, peraí, minha empresa, eu estou posicionado na cadeia X. O que é que configura a característica nesse setor, né, que eu tô inserido? Ah, é um setor que o foco é qualidade. Então, a gente tem um produto que tem um alto nível de qualidade. Se ele tem um alto nível de qualidade, eu vou focar, eu vou direcionar, vou alocar os meus recursos para ter um produto com o máximo de qualidade possível. Enfim, certificado, seja lá o que for, né? Seja lá o que precise para garantir essa questão da qualidade, né? Então, veja, essas empresas, né, essas organizações, dependendo do setor que elas estão inseridas, elas vão escolher. Então, você opta por 1 ou por 2 dimensões. Tudo bem? E passando aí um pouquinho, dentro de uma análise da cadeia, né, tem diversas ferramentas, né? Uma das ferramentas que a gente pode utilizar é o que a gente chama de matriz importância e desempenho, que é bem interessante, né? Então, na matriz importância e desempenho, qual que é a lógica disso aqui? Por que importância e desempenho? Porque eu vou pensar, eu vou avaliar quais são os fatores, né, ou os critérios de desempenho que o meu cliente, ou seja,
para quem no meu posicionamento da minha cadeia, ou seja, aqui o meu cliente, ele acha que é importante, ele me mostra que é importante. Como é que eu sei isso? Através de algumas pesquisas, né? De pesquisas de mercado, enfim, de algumas ferramentas que a gente pode utilizar até do ponto de vista mercadológico para identificar que critérios, né, o cliente observa como importante. E, do outro lado, né, eu preciso avaliar, comparar o meu desempenho com a concorrência. Então, do outro lado, eu preciso, ou seja, em contrapartida, né, eu preciso avaliar o desempenho, ou seja, o meu desempenho, eu como empresa, né, em relação aos meus concorrentes, de acordo com o meu tamanho, de acordo com o setor que eu estou envolvido, né, de acordo com o meu faturamento, né, lembra, né, eu costumo até falar, né, empresa grande compete com empresa grande, empresa pequena compete com empresa pequena, empresa média compete com empresa média. Então, de acordo com seus concorrentes, né, ou seja, de acordo com as empresas que têm o mesmo tamanho que o seu. Então, veja que isso é bem interessante, por quê? Porque gera uma matriz, uma das técnicas que a gente pode utilizar, né, para avaliar a cadeia, é o que a gente chama de matriz de importância e desempenho. É bem interessante essa matriz. Então, nessa matriz, a gente tem algumas áreas, né? Então, a gente tem basicamente 4 áreas, né? Uma área de melhoria, né, que a gente chama de ação urgente, que, ou seja, que não está legal, está muito ruim, né? Ou seja, está aquele processo, aquele KPI, enfim, não está tendo um bom desempenho, não está performando bem, né? Uma área que a gente chama de uma área de melhoria, né? Ou seja, que dependendo dos níveis, né? E das metas que aqueles KPIs tenham, né? Enfim, não estejam atingindo, não esteja tão bem, digamos assim, não esteja atendendo, né? As metas e aquilo que foi estipulado. A gente tem uma área que a gente chama de uma área de adequação, né? Ou seja, essa área de adequação é uma área onde os KPIs, né? Os processos que eu estou avaliando estão adequados, né? E a gente tem uma área que é uma área de excesso. Aqui vale a pena a gente comentar um ponto que é super interessante. Na área tanto essa área, né? Essa região que a gente chama de excesso, como essa região que a gente chama de ações urgentes, são regiões muito perigosas, né? Porque a ação urgente realmente está ruim, né? Então precisa melhorar urgentemente, como o próprio nome fala, né? Mas na área de excesso, existe um ponto que é interessante, porque eu posso estar numa organização, eu posso estar numa área, num setor, por exemplo, que eu esteja tendo um bom desempenho, mas talvez gastando demais, alocando muito recurso. Ou seja, talvez eu conseguisse fazer mais com menos, né? Então é aquela história, né? Até costumo fazer uma analogia, né? Imagina você mora sei lá, num apartamento de 35 metros quadrados. Você precisa ter 5 TVs na sua casa? Será, talvez? Será que você precisa ter 5 TVs na sua casa? Ou seja, você vai encarecer aí a sua conta de energia, vai aumentar as suas despesas, mas ou seja, você tem muita TV para pouco espaço, né? Então, talvez não seja necessário você ter 5 TVs na sua casa, só para fazer uma analogia. Em outras palavras, trazendo para o nosso contexto aqui, eu posso estar numa área, por exemplo, sei lá, num departamento de compras, né? Pegando como exemplo, e está, por exemplo, investindo demais em uma determinada tecnologia, e talvez eu possa trocar essa tecnologia, comprar uma tecnologia mais acessível, economizar recursos e ter o mesmo resultado, né? Então, os excessos também são perigosos, né? Porque eu posso estar alocando muito investimento, alocando muito dinheiro, muito recurso, né? Em áreas, né? Que eu posso fazer mais com menos. Então, essa matriz ela é importante. Então, se a gente for avaliar, né, até fiz uma simulaçãozinha aqui para vocês observarem, né? Aqui são alguns KPIs, né, alguns indicadores que a gente pode pensar, né, enfim, e KPIs tem um monte, né, enfim, tem várias, a gente pode criar diversos, enfim. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nesses critérios, ou KPIs, ou indicadores, né, esses indicadores vão ter alguns critérios que a gente vai estabelecer como eles serão medidos, né? E eles vão, de certa forma, estar associados a essas dimensões, a qualidade, ao prazo de entrega, a flexibilidade e a questão da eficiência em custo. E esses KPIs, eles vão estar distribuídos nessas áreas, né? Então, nessas áreas são bem interessantes porque a gente consegue ver
de forma estratégica quais são os indicadores dentro de algum processo logístico que eu esteja avaliando e como é a performance deles, né? Ou seja, como está o desempenho deles dentro dessas zonas, né? Ou seja, dessas regiões que eu pré-estabeleci de acordo com a ferramenta da matriz importância e desempenho. Então, veja como é interessante, né? Ou seja, cada processo logístico, né, a gente precisa medir, mensurar, enfim, e ver como que eles se comportam, né, dentro da avaliação do desempenho da nossa cadeia. E aí, vamos falar de KPI agora, né? Por isso que eu comentei com vocês, né? A gente vai dividir essa palestra em dois elementos, né? Aliás, em duas partes. A primeira, que eu acabei de falar para vocês, que é uma avaliação mais estratégica da cadeia, né? Avaliar através desses 4 elementos. Mas lembrar que quando a gente pensa em KPI, para a gente avaliar essas dimensões da qualidade, da flexibilidade, do custo, do prazo de entrega, a gente precisa desenvolver esses KPIs e entender como que a gente desenvolve esses KPIs é importante. Por quê? Porque todo processo logístico precisa ser medido, precisa ser mensurado. Eu até costumo brincar com meus alunos dizendo o seguinte: olha, a logística tem muita matemática, né? Por mais que a gente estude alguns aspectos estratégicos, mas a logística tem muita matemática. A gente precisa desenvolver esses indicadores, avaliar, criar, digamos assim, formas de mensurar o processo, enfim, as etapas que envolvem o processo logístico, né, de uma determinada área que eu esteja inserido. Veja como é interessante. Por que você precisa medir o desempenho? Medir o desempenho é fundamental. Por quê? Porque aqui a gente precisa quantificar, né, em vários casos, e estimar esses valores futuros, né? Então a gente precisa quantificar, digamos assim, criar metas, criar padrões de desempenho, né? Criar referências, né? Observar algumas práticas, né? Que a gente chama de boas práticas que existem no mercado e tentar enquadrar a nossa empresa, dependendo do tamanho que ela tenha, obviamente, né? Para a gente poder mensurar o processo logístico em si, né? Seja um processo de compra, um processo de estoque, um processo de fornecimento, um processo de armazenagem, seja o que for. A gente precisa estimar, né, alguns pontos fortes e fracos, né, do nosso processo de negócio, né? Então é importante, por isso que é importante a gente medir o desempenho. Obviamente, monitorar, né, tá sempre acompanhando, então o KPI você está sempre acompanhando, você está sempre avaliando, né, está sempre monitorando, isso é fundamental, ter uma frequência de avaliação é super importante para saber como que esses indicadores se comportam, né, e vai ajudar você, principalmente, a tomar decisões estratégicas. Então, você não pode, é uma premissa, né, você não pode gerenciar o que você não pode medir, né? Então, eu não consigo gerenciar, eu não consigo tomar uma decisão, eu não consigo, digamos assim, dizer, olha, vou comprar, não vou comprar, vou investir, não vou investir, vou mudar de fornecedor, não vou mudar de fornecedor, se eu não tenho parâmetros, né? Se eu não tenho indicadores, né, que possam me dar segurança para tomar essa decisão. Então, por isso que é importante você desenvolver KPIs e esses KPIs serem base, né, serem a base para você tomar sua decisão estratégica. E aí, turma, tem um ponto interessante, né? Quando a gente pensa nessa questão dos indicadores, é importante pensar em medir, sempre medir. Por isso que eu brinquei com vocês, né? Falando que na área logística a gente sempre está medindo algo, né? Ou seja, é uma área basicamente em essência que tem bastante matemática, né? A gente precisa medir isso, medir cada processo. Então, dentro de uma estrutura de KPI, dentro de uma área, de um setor, a gente precisa entender o porquê a gente está medindo. Ah, eu estou medindo, por exemplo, um indicador de economia de compras. Então, por que eu estou medindo isso aqui? Porque é importante medir isso, né? Outro ponto importante, as expectativas dos clientes, eles devem tornar-se indicadores. Então, isso aqui é um ponto interessante, né? Que muitas empresas, muitas vezes, nem refletem sobre isso, né? Então, o que gera expectativa no meu cliente, né? Então, pensar nisso, né? E talvez gerar indicadores a partir dessas expectativas que os clientes possuem, né? Então, isso é importante para você também solidificar, né, e consolidar a eficiência do seu processo logístico. Realizar, monitorar, enfim, tá sempre utilizando uma avaliação constante para os seus indicadores e, obviamente, utilizar os indicadores para alterar
e mudar um comportamento dentro ou da organização ou dentro de um setor. Então, por exemplo, vamos pensar assim, digamos que você tem algum tipo de problema com prazos de entrega dos seus fornecedores. Você começa a mensurar, a avaliar indicadores que estão mensurando a questão de eficiência de entrega. Então, você vai chegar no seu fornecedor e vai dizer assim, ô, fornecedor A, você precisa melhorar nisso aqui, ó, esse indicador tá ruim, né, você não tá performando bem, né, então, assim, porque ou o seu fornecedor altera esse comportamento, ou muito provavelmente você vai trocar de fornecedor. Então, isso é muito importante, por quê? Porque é fundamental ter isso como base para a gente poder tomar a decisão. E outra coisa, divulgar, né? Principalmente na empresa, né? No âmbito interno, né? Ou seja, dentro das áreas logísticas, né? Seja de compra, fornecimento, armazenagem, estoque, enfim. A sua equipe conhecer quais são esses indicadores. Que indicadores, né? São utilizados, né, para poder avaliar o processo logístico. Então, assim, super importante entender. Se você pensar lá numa área de estoque, entender os níveis lá de estoque mínimo, estoque máximo, estoque médio, giro de estoque, taxa de ruptura, etc, etc, né, que fazem parte, né, dessa área de estoque. Então, é super importante que a equipe conheça quais são os indicadores, os principais indicadores que são utilizados para avaliar o desempenho daquela área. Então, é fundamental. E aí, em termos de avaliação de desempenho, né, na configuração dos KPIs, né, dos indicadores de desempenho, como que a gente avalia os indicadores? A gente vai por duas correntes, né, duas linhas. A gente avalia pela questão digamos assim, do benchmarking de mercado, né? Ou seja, a gente pode avaliar em termos de comparabilidade com outras organizações, lembrando, organizações do mesmo tamanho, do mesmo porte, enfim, com nível de faturamento parecido, que são de fato seus concorrentes diretos, né? Com metas que são estabelecidas e com o histórico, né? Com o histórico que a organização possui, seja, por exemplo, estamos em 25, né? Então, entender qual foi o desempenho, quais são os dados históricos de 24, 23, 22 e assim por diante, né? Entender como que foi, né? Quais foram as metas alcançadas, né? Entender, estabelecer os padrões de referência é fundamental, né? Que pode ser algo mais mercadológico, ou seja, né? Se comparar com outras empresas, né? Ou pode ser um comparativo da empresa com ela mesma, né? Por meio aí da performance, né? Com seus dados históricos, né? Que é fundamental para poder ter um caminho, né? E obviamente a empresa desenvolver, né? O KPI e avaliar aquele processo da melhor forma possível. E claro, né, por meio do desenvolvimento dos KPIs, que é através de um processo de mensuração que a gente utiliza, né, para poder avaliar isso. Obviamente, os dois juntos, né, essa sinergia do que tem em mercado, ou seja, daquilo que tem como referência, dos seus dados históricos, né, com o desenvolvimento de alguns indicadores que agreguem valor para você melhorar o nível de eficiência do seu departamento ou da sua empresa, ou até, obviamente, do desempenho da sua empresa na cadeia, né, são importantes para você gerar uma avaliação mais assertiva, né, ter um nível de comparabilidade e, se for o caso, desenvolver ações corretivas para poder melhorar, né, o nível de eficiência da organização na cadeia. Veja, quais são as finalidades dos indicadores, né? Então, quando a gente pensa na questão da cadeia de suprimentos, né, como eu falei, a gente tem vários pontos importantes aqui, né? A questão do monitoramento do desempenho, da finalização de quais são as prioridades competitivas, né? Do alinhamento estratégico, né? De uma análise de dados muito estruturada, né? E, obviamente, de uma gestão por desempenho, né? De uma gestão com base em metas, em resultados, né? Mas uma das principais finalidades é você alinhar estrategicamente, ou seja, buscar um alinhamento estratégico, né? Seja principalmente, né, com as outras empresas que fazem parte da sua cadeia. Seja ou de quem você compra ou para quem você vende, que é o que eu falei um pouco no início, né, da questão da integração. Alinhar estrategicamente, seja com o meu fornecedor ou seja com o meu cliente. Ou, né, para grandes empresas, né, faz a questão da
integração total, né? Ou seja, de ponta a ponta, né? Desde o processo de produção, né, até digamos assim, a distribuição ao seu consumidor final. Então, os indicadores, eles são importantes, principalmente, claro, todos esses elementos são importantes, mas principalmente para buscar um alinhamento estratégico com os outros membros, né, com os outros elementos que compõem a sua cadeia de suprimentos. E, falando um pouco sobre a questão dos indicadores, né, desenvolvendo a questão dos indicadores, o que é que define um bom indicador de desempenho? Então, quando a gente pensa na definição de um bom indicador de desempenho, quando a gente vai criar, de fato, desenvolver um bom indicador de desempenho, a gente tem que pensar em 5 elementos, né, para poder desenvolver. Todo indicador, ele precisa ser quantitativo, ou seja, precisa ter uma formulazinha matemática aí, né? Então, tem que ser quantitativo, tem que ser objetivo, ele tem que ser de fácil compreensão, de fácil entendimento, ou seja, todo mundo precisa entender, né? Não pode ser um KPI muito complexo, né? Ou seja, tem que bater o olho e você entender isso aí de forma clara, objetiva. Precisa estar visível para todos, né? Então, todo mundo que está inserido no departamento precisa visualizar esse indicador, através, seja lá de um SAP, de um Oracle, de um TOTUS, enfim, de qualquer ERP, mas entender, né, saber que você que existe esse indicador e que esse indicador tem um meta e que esse indicador está visível para todos e que você precisa trabalhar, desenvolver suas ações, né, sua rotina, visando atender aquela meta que está presente naquele indicador. E ele precisa medir apenas o que é importante. O indicador, além dele ser objetivo, como eu falei, ele tem que medir aquilo que é importante. Então, eu estou medindo uma entrega, eu vou medir apenas aquele processo de entrega. Eu quero saber se o produto chegou na especificação correta. Então, preciso medir aquele processo. Eu quero saber, por exemplo, qual foi o nível de economia no processo de compra. Você vai medir aquele processo. Eu quero saber qual o prazo médio de pagamento de fornecedor. Então, eu vou medir aquele processo. Então, você vai medir de forma muito objetiva, né? Então, ele tem que medir exatamente aquilo que ele quer medir. Por isso que a gente vai nas áreas operacionais, né? Nas áreas de operação, nas áreas logísticas, né? E tem um mundo de indicadores, um mundo de KPIs. Por quê? Porque o KPI ele precisa ser específico, ele precisa ser objetivo. Então, ele tem que medir apenas uma única coisa. Se você quer medir uma outra coisa, você vai gerar um outro KPI. E assim por diante. Então, por isso que é importante ter ele ser de fácil entendimento, ele ser quantitativo, ou seja, ser matemático, ser visível para todos e ter uma boa definição. Para a gente fechar esse ciclo aqui, precisa ter uma boa definição. Ele precisa ser fácil de ser entendido e ter uma definição também do ponto de vista conceitual importante. Então, quando eu falo assim para vocês, o que é um saving de compras? Então, saving de compras está associado ao nível de economia que eu tenho no processo de compras. Simples, direto e objetivo. Como que você calcula? Tem uma formulazinha matemática para aquilo, né? Que está, obviamente, parametrizado em sistema. Então, isso é super importante, porque quando assim, e de verdade, claro, quando a gente pensa no contexto de grandes organizações, né, elas são mais atentas, né, estão mais preocupadas com esses elementos. Mas, quando a gente pensa assim em médias, pequenas empresas, a gente vê que isso não é uma preocupação tão grande, né? Por mais, obviamente, que não tenham processos logísticos tão grandes, né, comparado com as grandes organizações, mas você tem processos logísticos, né? Mesmo que você seja uma empresa de prestação de serviço, você tem processos logísticos, né? A logística de serviço que é importante. Você precisa medir esses elementos que são cruciais e fundamentais para você observar a questão da sua competitividade, né? Então, quando as empresas começam, assim, não se atentam a isso, principalmente empresas médias, pequenas e médias empresas, enfim, isso é algo que vai, no médio, longo prazo, contaminando e prejudicando o desempenho da sua organização dentro do mercado que você está inserido. Então, você precisa medir, precisa ter essa noção que é importante medir cada processo que a organização possui, né? Então, fundamental. Tem um ponto importante aqui, tem uma instituição que se chama World Class Logistics, né, uma instituição americana, né, que é interessante, né, porque eles desenvolvem, né, eles estudam a cadeia de suprimentos, né,
através de 4 grandes elementos, né? A questão do posicionamento, da integração, da agilidade e do processo de mensuração, né? Então, só para comentar com vocês, o World Class Logistics, né, hoje é uma instituição, né, foi feita uma pesquisa na época, né, realizada pelo Grupo Michigan, e eles começaram a perceber, né, evidenciaram, né, que existem organizações que possuem performances, né, ou seja, possuem desempenhos, né, que eles chamam de desempenhos de classe mundial, né, e que essas referências, que essas performances começam a virar referência para outras organizações, né, que buscam, né, ter um desempenho que eles chamam de classe mundial, ou seja, ter um alto nível de eficiência, né. Obviamente, quando eu estou falando isso aqui, eu estou falando de organizações que que são multinacionais, transnacionais, enfim, são grandes organizações, né? Mas se a gente for extrair de lição isso aqui, o que é que a gente precisa ter? Entender que eu preciso ter um padrão, ter uma referência, né? Ter um padrão de desempenho, ter um objetivo, ter uma meta, né? Isso é essencial, né? Quando a gente pensa nas grandes organizações, a gente tem esses parâmetros, às vezes, até muito bem definidos, né? Com estudos, enfim, né? Estudos específicos de área, de setor, de mercado, enfim, que ajudam, né, a organização a ter um grande desempenho. Mas, quando a gente pensa no contexto das micro e pequenas, é importante você ter esses parâmetros também. Né? Por isso que quando eu comentei da questão do sistema de avaliação de desempenho, né, você ter esses dados históricos e esse referencial para observar a evolução da sua empresa ano após ano, semestre após semestre, e o tempo que você queira avaliar, né? Dentro do corte temporal que você deseja avaliar. E aí, no World Class Logistics, no nosso caso hoje, né, nessa nossa discussão, a gente está falando de mensuração, né? Então, veja que a mensuração, quando a gente fala de avaliação da cadeia, quando a gente fala de indicadores de desempenho, a gente está falando de mensuração, de medir, né? Não é à toa que é uma das dimensões, né, de avaliação desse grupo, né, que eles fazem estudos belíssimos aí sobre a questão da performance logística das organizações de classe mundial. E aí, veja que coisa interessante, né, só para vocês conhecerem um pouquinho, né, a gente tem aqui no World Class Logistics, por exemplo, quando a gente fala em posicionamento, a gente está falando desses elementos que eu cheguei a comentar com vocês hoje, da estratégia que a empresa possui na cadeia, que trade-off ela está utilizando, né? Se ela é focada em custo, focada em qualidade, focada em flexibilidade, focado em entregas, né? Qual que é o posicionamento dela, né? Qual que é a rede de relacionamentos dela, como é a configuração da cadeia dela, né? Etc. e etc. Tem vários elementos aqui que a gente pode estar discutindo sobre a questão de posicionamento. Quando a gente fala de integração, né? Lembra, comecei a falar um pouquinho sobre integração, né? A montante, adjuvante, integração total, né? Quais são esses elementos que caracterizam a questão da integração, né? A questão de conectividade, níveis de padronização, né? Que nível de até que ponto, né? Existe essa questão de compartilhamento de informações, quais informações são compartilhadas, né? Como é o processo, qual que é a estratégia para você ter uma unificação, né? Em relação à supply chain, né? Só pular um pouquinho aqui para a gente voltar para a mensuração. Quando a gente fala de agilidade, né, a questão da flexibilidade, da relevância, né, da questão da acomodação dos processos, né, e na mensuração, né, a questão da avaliação funcional, ou seja, da avaliação da função, né, e da avaliação do processo em si, né, que é muito importante. Veja que na mensuração, quando eu comentei com vocês da questão dos sistemas de avaliação, o benchmark é importante, você ter a questão do benchmark mercadológico, se comparar com seus concorrentes. Então, isso é super importante para você definir os níveis de mensuração, né, que a sua empresa precisa, né, para ter como referência em relação aos seus KPIs. E aí, como eu comentei, na mensuração, né, quando a gente vai configurar um KPI, o que é importante a gente pensar na configuração de um KPI? Todo KPI, gente, ele precisa ter pelo menos aí esses 9 elementos, tá? Pelo menos esses 9 elementos aqui. Então, KPI ele precisa ter um nome, ele precisa ter uma descrição, ele precisa ter uma área responsável, ele precisa ter alguém que vai ser responsável por essa medição, ele precisa ter uma fórmula, né? Você tem que ter uma fórmula matemática para ele, né? Precisa ter uma forma de coleta, ou seja, de onde você vai extrair essa informação, como você vai coletá-lo, né? Você tem uma meta,
qual que é a meta dele, qual que é o nível que a empresa ou que o departamento precisa atingir, né, para poder ter uma boa performance, né, ter um bom nível desse KPI. Frequência de medição, você vai medir de quanto em quanto tempo isso? Diariamente, semanalmente, anualmente, como que você vai medir? E, claro, ter um referencial comparativo, né, ter como ter empresas, né, que sejam aí, né, ou que você consiga ter, por exemplo, algum tipo de informação que seja também referência para você ter a questão da melhor prática, né, acompanhar outras organizações, sempre ressaltando, né, que tenham o mesmo porte e o mesmo tamanho que a sua, né, para poder ter como referência, né, e daí você avaliar, né, se o seu KPI está sendo, digamos assim, está tendo um bom desempenho ou não. E aí eu queria mostrar um exemplo prático aqui para vocês, né? Então veja que coisa interessante aqui. Quando você vai configurar um KPI, olha que coisa interessante. Peguei um KPI que é muito comum, né? Que basicamente várias empresas utilizam, né? Que é o TIF, né? Então, o que é o TIF, né? O TIF é o On Time in Full, tá vendo? Ó, percentual de OTIF. Então, o indicador, ele vai te dar isso aqui de forma percentual, né? Então, o que se chama OTIF. Então, o que seria o TIF? Olha a descrição, tá vendo? Pautado no slide anterior. Então, ele vai. O que é o TIF? Ou seja, a descrição, você está informando, você está conceituando esse indicador. Então, ó, corresponde às entregas realizadas dentro do prazo e atendendo às quantidades específicas do pedido. Definição objetiva, simples, né? De fácil compreensão, né? E que precisa ser visível para todos, né? Todos que estão, né, ou que trabalham ou que lidam com esse indicador, né? Qual que é a área responsável, por exemplo? Então, criei uma área aqui, área de suprimentos, departamento de suprimentos. Pode ser o departamento, sei lá, de estoques, de compra, enfim, qual área esse indicador esteja sendo utilizado, né? Quem vai avaliar, quem vai medir esse processo? Então, algum colaborador, no caso aqui o Davi, por exemplo, que vai medir esse KPI. Qual que é a métrica? A métrica é a fórmula, né? Então, o que é a fórmula aqui? É como se eu tivesse uma pequena equação. O TIF é igual entregas perfeitas dividido por total de entregas realizadas. E o que são entregas perfeitas, né? São entregas dentro do prazo, atendendo às especificações corretas, né? Então, isso é muito interessante, né? Por quê? Porque, como eu comentei com vocês, cada processo logístico, ou seja, cada atividade logística, ela tem inúmeros KPIs. Então, eu preciso entender, né? E definir alguns KPIs para poder avaliar isso, né? Então, quando eu falo de uma entrega perfeita, eu tenho que entender que entrega perfeita é o quê? Entrega dentro do prazo, dentro das especificações. Eu posso ter indicador, por exemplo, que só vale entrega, ou seja, entregou no prazo. Beleza. Mas entregar no prazo não significa dizer que entregou com as especificações corretas. Eu posso ter um indicador que avalie só a questão das especificações, né? Então, olha, ele não entregou no prazo, mas entregou na especificação correta. Então, tem vários, tem inúmeros, eu posso criar diversos indicadores, né? Tem indicadores que já existem, obviamente, na literatura, né? Enfim, tem vários aí que muitas organizações utilizam. Em contrapartida, tem vários indicadores que eu posso desenvolver também, criar e adaptar de acordo com a minha atividade, né? Ou seja, com a minha empresa, enfim, com o que eu quero de fato medir, tá? Então, a métrica é a conta, né? De fato, é o indicador, né? Como eu estou calculando aquilo ali. Então, entregas perfeitas dividido pelo total de entregas realizadas, né? Como que eu vou coletar, por exemplo? Então, eu vou extrair de um relatório, né? Do SAP FRM, né? Qual que é a meta dele? Eu posso ter uma meta de 90%, de 95%, de 85%, de 99%, né? Vai depender da meta que eu quero estimar, né, ou definir para esse indicador. E qual que é a frequência de medição? Semanal. Então, isso aqui é o conceito, né? Ou seja, isso aqui é aquilo que eu vou parametrizar dentro do meu sistema, ou seja, nos meus ERPs, enfim, nos meus sistemas logísticos que eu vou utilizar para poder desenvolver, né, a atividade, seja de compra, seja de estoque, seja de armazenagem, seja de qual área, né, qual área logística for. Então, eu preciso, essa lógica, ela é utilizada para qualquer indicador que eu for desenvolver para qualquer área logística. Então,
entender qual que é o indicador, defini-lo, alocar para uma área, definir alguém para medir, ter a fórmula para poder medir, de onde eu vou extrair essa informação, qual que é a meta dele e qual a frequência de medição. E aí, para a gente fechar esse nosso momento, para abrir para a questão de perguntas para vocês, peguei um exemplo aqui de um módulo do SAP que a gente chama de SAP MM, né, que é o SAP Material Management. Olha o quanto... E aqui, assim, quando a gente fala do Material Management, né, a gente está falando de uma gestão de materiais, né? Então, veja o quanto de informação que eu posso extrair, né? Ou seja, quantos KPIs aqui existem nesses relatórios, né? Então, relatórios de mercadoria, de requisição de compra, de fornecedor, né? Então, cada ponto disso aqui é um mundo, né? Enfim, você tem um mundo de processos, de atividades e, consequentemente, de KPIs, né? Que eu posso utilizar para avaliar cada etapa dessa, né? Então, é fundamental. Então, quando a gente parametriza, como eu comentei com você, só para voltar um pouquinho, quando a gente parametriza, a gente estrutura, a gente configura o KPI, esse KPI ele vai ser parametrizado, ele é parametrizado dentro de uma solução tecnológica que eu vou comprar, que eu vou utilizar, ou que eu vou mandar desenvolver, né? Pedir para ser desenvolvido para a minha empresa, e vou extrair essas informações de relatórios específicos, que pode ser de compras, pode ser de fornecimento, de armazenagem, de estoques, enfim, de qualquer área do processo logístico. Ok? Então, pessoal, queria agradecer a vocês aqui por esse momento, né? Finalizo aqui a minha parte, né? E abro perguntas aqui, né? Para caso vocês tenham algum tipo de dúvida, para a gente poder interagir. Caso vocês queiram meu contato, né? Aqui é a minha rede social, o LinkedIn, né? E aqui o site da minha empresa, enfim, e o meu contato também, tá bom? Então, muito obrigado aqui por esse momento. Passo para a professora Yoka e estou aberto para perguntas de vocês. Muito bom, muita informação. Eu vou colocar aqui um comentário do Marcel Quadros de Oliveira. Ele fala assim: professor Davi ensina de forma simples e muito abrangente. Parabéns. Eu acho que, pelos comentários que eu estou vendo aqui no chat, representa, eu acho que palavra de maioria das pessoas que estão acessando esse webinar. Eu acho que tá muito gostoso. Bom, antes da gente passar a palavra, as perguntas para o professor, quem está perguntando sobre material, esse vídeo fica gravado aqui no canal do YouTube do CRA, nesse link que a gente está assistindo o webinar, tá? Então, quem quiser assistir de novo, pode assistir com mais atenção, tudo que o professor passou para a gente, eu sei que é muita informação, então assiste com calma depois, tá? Encontrei um amigo também, o Diego Del Valle, está por aqui. Diego, muito bom te ver por aqui. Professor, essa hora que eu fico feliz que eu sou moderadora e eu não sou palestrante, porque, olha, nós temos um monte de perguntas aqui, mas eu quero começar com uma pergunta que eu achei bastante interessante. Pergunta não, um comentário, né? O Valmir fala o seguinte, aquilo que a gente falou lá no início, eu vejo que em muitas organizações ou não tem KPIs, ou tem, mas não é utilizado, né? Baseado nisso, tem um comentário aqui do Alex Rocha, que ele fala, uma pergunta que o Alex Rocha fala, baseado naquela sua explanação de que um KPI precisa ter um responsável. Esse responsável, geralmente, é um analista de logística que cria o KPI. Então, ele pergunta, qual é a importância de um analista de KPI? E eu queria acrescentar mais uma pergunta. Quais são os skills que são demandados pelo mercado para esse analista de KPIs? Excelente pergunta, Alex. É uma pergunta super importante. Primeiro, assim, cada vez mais, né, as empresas elas investem, né, e capacitam os seus colaboradores, né, enfim, para poder desenvolver, né, assim, ter profissionais específicos, né, para ser desenvolvedores de KPIs, né.
Eu, particularmente, eu tive um aluno, né, que ele trabalhava se não me engano, na Braskem. Ele trabalhava especificamente com isso, para desenvolver KPIs, né? Eu achava super interessante, assim, que ele falava, poxa, professor, tô, trabalho com KPI todo dia, ou para monitorar, avaliar, ou para desenvolver KPIs para algumas áreas específicas. E em termos de skills, é a questão de você ter capacidade analítica, né? Então é fundamental, né? Então, um dos skills, né, um dos skills mais importantes, né, dentre outros que são importantes, mas você desenvolver essa questão da capacidade analítica, né? Ou seja, saber fazer análise de dados, saber trabalhar com dados é fundamental, né? Então, entender o seu contexto, né, onde a empresa está inserida, né? Ou, se você for pensar num contexto mais departamental, né, entender o departamento, as atividades, né, com quem eles estão interligados, né? E, obviamente, a partir daí, né, desenvolver, enfim, trabalhar com essa questão desses skills junto aos respectivos profissionais. Então, principalmente nessa questão da capacidade analítica, né, que é importante para você ter profissionais muito bem qualificados para trabalhar diretamente com a questão dos KPIs. Legal. Aí, indo nessa direção, né, você falou assim, capacidade analítica, porque a gente tem muita tecnologia. A gente ouve falar muito em inteligência artificial, blockchains, esses nomes mais complicados que estão aparecendo agora. Como que a gente se utiliza essas ferramentas para ter cada vez mais uma análise de dados mais precisa? Foi mais ou menos isso que o Valmir Santos perguntou, né? Ele falou assim: quantas empresas têm explorado os recursos de ciências e dados e a inteligência artificial para levantamento e análise de KPIs voltados à mudança de processo, objetivando a melhoria na cadeia de suprimentos? Sem dúvida, ótima pergunta, né? Quando a gente pensa nessa questão da inteligência artificial, né? Hoje tem várias soluções, né? Então você consegue hoje fazer uma gestão mais reduzir o tempo, né? Em termos de tomada de decisão. Acho que essa é a grande sacada aí da questão das inteligências artificiais direcionadas à questão dos processos logísticos, né? Então você conseguir tomar decisões mais assertivas e em menos tempo, né? Ou seja, conseguir corrigir as rotas, né? E conseguir ter indicadores mais precisos. Além de você desenvolver, né? Conseguir ter uma precisão de indicadores. Então, a inteligência, as soluções que existem hoje no mercado de inteligências artificiais voltadas à área de suprimentos, né? Ajuda principalmente nesses dois aspectos precisão, né? Ter precisão daquilo que você está medindo e conseguir tomar decisão mais rápida, mais efetiva, né? Em menos tempo, obviamente, para poder ter um nível de eficiência maior, né? Em relação à questão dos respectivos processos que você esteja avaliando. O Anderson Oliveira, ele pergunta assim: haveria alguma consideração a ser observada pelo tipo, tamanho, cultura do negócio? Eu acredito que ele está perguntando assim: muda muito os indicadores de desempenho quando a gente fala de negócio, tipo de negócio, segmento, operação, tamanho, nacionalidade? Com certeza, Anderson. Excelente pergunta também, né? Muda muito, muda muito. Muda muito porque é um pouco do que eu falei no início desse nosso bate-papo aqui. Dependendo do setor que você está inserido, você vai ter uma característica muito grande em termos da prioridade competitiva que você está definindo. Então, por exemplo, só para reforçar um exemplo que eu dei, né? Se você pega, por exemplo, na área de distribuição de combustíveis, que é uma área, por exemplo, que eu atuei, nessa área, por exemplo, as empresas elas investem muito em qualidade e a segunda prioridade é a questão do prazo de entrega. Eu lembro assim, na época, né, que eu fiz um estudo bem interessante sobre a questão das prioridades competitivas nesse setor. E, por exemplo, olha que coisa interessante, o custo, por exemplo, nesse setor é muito pouco considerado, não que não seja importante, mas ele não é tão considerado quanto, por exemplo, qualidade e prazo de entrega. Por quê? Por uma questão da especificidade do setor. Né? É um setor, como eu falei, né, infelizmente, tem vários problemas de adulteração, enfim. Então, as empresas elas investem nisso. Logo, qual que é a questão? Você vai
desenvolver mais KPIs e desenvolver indicadores que vão mais estar direcionados à questão da qualidade, do prazo de entrega, mas que vão ter mudanças significativas se eu considerar o tipo de empresa. Então, por exemplo, mesmo no próprio setor, você tem empresas de tamanhos diferentes, né? Com culturas diferentes também, podem ter variações, né? Porque você vai adaptar, né? Então, se você pensa, por exemplo, pegando outros exemplos, né? Pegando franquias, um exemplo, franquias do segmento de alimentação, pô, você pega um McDonald's da vida que é imenso, né? E você pega franquias de tamanhos menores, né? Você vai ter uma diferença na configuração desses KPIs. Até porque você está falando, por exemplo, de abrangência, né? Ou seja, de regiões específicas que muitas vezes a empresa está inserida, né? Você está falando também, por exemplo, de tamanho mesmo, né? Então, o tamanho da empresa, o porte dela, o mercado que ela está inserido, vai influenciar, assim, de forma muito direta, né, na configuração desses KPIs. Por quê? Porque você tem uma diferença tanto em termos de atuação, se você pensar em números de empresas que têm tamanhos diferentes e que estão no mesmo setor, ou de empresas, por exemplo, que estão em mercados diferentes, mercados distintos, né? Ou seja, então o mercado ele vai ter um impacto, né, muito significativo na configuração dos KPIs que você vai utilizar para avaliar o seu processo logístico. Obviamente que alguns acabam sendo os mesmos, né? Mas tem, sim, diferenças importantes e significativas. A Morine pergunta que se são muitos KPIs, né? Mas quando tem quantidade excessiva, acaba criando uma confusão. Ela pergunta assim, quantos KPIs seria o mais aconselhável para a gente monitorar? Existe algum número ou eu entendo que no meu ponto de vista seria o necessário para a gente tomar a decisão. Mas existe algum número que o mercado aplica? Olha, ótima pergunta também, tá? Não tem número exato, né? Não tem não tem um número, vamos dizer assim, não tem um número cabalístico, né? Olha, 100, 150, 50, 400, não existe, né? Existe a questão de você ter os indicadores que te atendem de forma correta, né? Por isso que, até com base na primeira pergunta que foi feita, né? Importante é você ter pessoas que trabalhem com esses KPIs, né? Que façam análises desses KPIs, porque em algum momento um KPI que você tem, que você esteja utilizando, talvez não te sirva mais, né? Então é importante fazer esse tipo de análise recorrente, porque KPIs são criados e KPIs podem deixar de existir, ou seja, não consigam atender de forma tão efetiva, né, aquilo que você está de fato querendo medir. Mas de forma bem objetiva, não tem número médio, não tem número exato, tem aquilo realmente que você entende, né, que é importante para poder medir enfim, seja o desempenho da sua empresa, né, ou o desempenho de alguma área do processo logístico. Aí tem uma pergunta aqui que o Wallace Silva, lá no início da nossa palestra, que ele coloca assim, saving versus cost avoidance. Qual a diferença nesses dois indicadores e como mensurar? Primeiro, eu queria que você explicasse o que é saving e o que seria cost avoidance. Pode repetir sua pergunta, Yoko? Acho que deu uma travadinha aqui. Opa, o Wallace Silva, ele colocou uma pergunta lá no início da nossa palestra, ele coloca assim, saving versus cost avoidance. Qual a diferença desses dois indicadores e como mensurar? Sim, exato, né? É importante, né? Porque quando a gente está falando da questão do custo, né? Você pode pensar na questão de mensuração de um custo específico de algum processo, né? E quando a gente fala do saving, por exemplo, o saving ele é um indicador de compras, né? Ele é um indicador específico para avaliação de economia de compras. Então, no saving, por exemplo, só para dar um exemplo aqui do saving de forma mais didática. Digamos que eu faço uma negociação, por exemplo, com um fornecedor,
né? Então, negocio um preço com ele, por exemplo, um preço unitário de R$ 5, né? E consigo negociar, vou negociando e consigo comprar por R$ 4,50, por exemplo. Então, eu tive um saving ali de 50 centavos. Isso, né, eu consigo verificar essa questão da economia se eu avalio produto por produto, né? Mas depois eu consigo fazer uma média, por exemplo, e saber qual foi o saving efetivo, né, de uma família, digamos assim, de produtos ou saving do departamento, né? O quanto a gente conseguiu, por exemplo, de economia na questão das negociações em relação às compras, né? Então, nessa questão dos KPIs, né, só para ir um pouco mais além, né, do que você perguntou, é interessante, porque, assim, você pode medir tudo, né? Se a gente for pensar numa área de compras, por exemplo, né, como você falou, você pode medir, por exemplo, desde aspectos de economia na questão das negociações, você pode medir, por exemplo, prazo médio de pagamento a fornecedor, você pode medir, por exemplo, taxa de compras emergenciais, você pode medir uma série de elementos que você queira medir, né? Então, é bem interessante porque são indicadores estratégicos importantes, né? Particularmente, por exemplo, né, quando eu dou aula, né, enfim, estou em sala de aula, eu busco, por exemplo, sempre estar ensinando esses indicadores, por quê? Porque quando meus alunos, por exemplo, vão se deparar com a realidade das empresas, principalmente nas áreas de suprimentos, né, que é para onde normalmente eles vão, né, de compras, área de distribuição, estoque, serviço, enfim, é isso que ajuda a tomar decisão, é isso que faz com que a empresa tenha vantagem competitiva, tenha desempenho, tenha performance, né? Que ela consiga, muitas vezes, digamos assim, ter um preço mais competitivo, né? E aí é um ponto importante, né? Sua pergunta foi excelente, né? Porque ela dá margem para a gente poder discutir um ponto bem interessante. Quando a gente tem, no final das contas, né? O que é que o consumidor quer? O consumidor ele quer um produto mais acessível, né? Ele quer um produto mais barato ou mais acessível, né? Dentro da característica daquele produto. E o que faz esse produto chegar num preço mais acessível ao consumidor? Claro, não colocando aqui questões econômicas, né? Tem questões econômicas que acabam influenciando, né? Inflação e outros elementos aí que não são, e infelizmente acabam não sendo do controle, né? Do nosso controle como administradores, né? Então acabam aí entrando em aspectos mais políticos e econômicos. Mas pensando que está tudo bem, o que faz a gente ter competitividade em termos de preço, em termos até de qualidade, é como a gente trabalha esses indicadores ao longo da nossa cadeia, né? Então, quando o consumidor ele vê valor naquilo que ele está comprando, seja em termos de preço, seja em termos de qualidade, é como a gente vai trabalhando esses elementos ao longo da cadeia. E como é que eu vou mensurando isso? Como é que eu vou acompanhando isso? Através desses KPIs. Então, quando eu tenho uma gestão muito mais efetiva, entendo esses KPIs, consigo mensurar eles, consigo tomar decisões importantes, consigo definir metas, né? Isso, ao longo da cadeia, vai gerando um valor absurdo. Ou seja, e qual o efeito disso? Vender mais, né? O consumidor ter acesso a produtos e serviços a um preço melhor, a um preço mais competitivo, dependendo do setor que a empresa esteja inserido, e assim por diante. Então, é super importante ter isso em mente. Legal. Nossa, pessoal, passa muito rápido, nós já estamos aqui 1 hora e quase 25 minutos. Professor, eu vou Perguntas fazer. excelentes, viu? Perguntas muito boas, muito Olha, boas. eu Perguntas tenho mais incríveis um monte de da pergunta que nossa eu quero te audiência, muito fazer, boas mesmo. mas infelizmente a gente está quase acabando. Eu queria fazer uma última pergunta, mais de conscientização do que da gente Uhum. explanar, né? Baseado numa pergunta que o Aparecido Donizete Mendonça fez, que ele pergunta assim, quais são os principais indicadores? E o Hugo Reatec, ele respondeu, para transporte, geralmente a gente mede custo, nível de serviço, prazo. Eu lembro que na sua apresentação você falou assim, expectativa do cliente, né? Mas eu queria colocar mais uma coisa. A responsabilidade. Ontem aconteceu uma coisa comigo, que eu estava na Venda dos Bandeirantes, e o trânsito
reduziu a velocidade e um caminhão tentou me empurrar de todas as formas, né? Eu não sei se o pessoal que está aqui, que está assistindo a gente, que trabalha na área de transporte, como é que vocês medem, por exemplo, irresponsabilidade de um motorista que está conduzindo um veículo de vocês? Então, até hoje eu não vi nenhum indicador desse tipo. Não sei se já está começando a medir isso, a responsabilidade dos condutores da nossa empresa e nas ruas, para ver se isso realmente está trazendo alguns problemas ou não. Eu participei de um evento chamado Logística do Futuro, da revista Mundo Logística, ano passado, e eles, através de uma ferramenta de inteligência artificial embarcado, eles fazem algum tipo de monitoramento a respeito. Já ouviu falar disso? Tem alguma ferramenta que faz esse tipo de monitoramento? Em relação à questão Frenagem brusca, aceleração brusca, excesso de velocidade, coisas que demonstram irresponsabilidade do seu condutor que pode causar um acidente. Sim, é possível, por exemplo, você pode desenvolver alguns KPIs, né, até um pouco mais objetivos para isso, né? Mas é possível também, por exemplo, utilizar algumas tecnologias, né? Acho que até a própria telemetria também, né? Que é interessante, que dá para você definir alguns padrões, né? Alguns padrões, e aí acompanhar, né, em tempo real, né? Se aquele motorista, por exemplo, né, está, digamos assim, cumprindo com os excessos de velocidade, aliás, cumprindo com os limites, né, de velocidade, entregando nas áreas certas, enfim, né? Então, com essas soluções de rastreabilidade, por exemplo, né, então, acho que uma possibilidade, né, é trabalhar com algumas soluções de rastreabilidade, né, no próprio veículo e parametrizar alguns indicadores, né, principalmente que são ligados aí à velocidade, área de cobertura, enfim, né? Se a gente for pensar, por exemplo, né, em aspectos mais, eu diria até subjetivos, né, por mais que a palestra seja a questão dos indicadores que são objetivos, né, mas numa questão mais comportamental, né, é importante, por exemplo, talvez filmar o veículo, enfim, mas coisas mais objetivas como velocidade, área, enfim, é possível utilizar soluções de rastreabilidade que passam esses dados, né, em tempo real. Legal. Estamos chegando ao fim. Eu queria te pedir um fechamento, um encerramento do nosso evento, para depois a gente devolver as palavras para o Tiago. Claro, então, primeiramente, quero agradecer, né, Yuka, Thiago, né, ao próprio Celson também, que infelizmente não está aqui com a gente, né, agradecer ao espaço aqui que foi concedido, né, pelo grupo Glog do CRA São Paulo, agradecer a nossa audiência muito qualificada, perguntas excelentes, né, que se deixar a gente fica aqui uma tarde inteira discutindo esse tema que é tão interessante, né, então, gente, muito obrigado, né, e dizer para vocês, né, vocês que vão para a área de logística, que possam vir a ser futuros profissionais, né, foquem nisso, foquem em medir os processos, né, estudem bem as áreas que vocês vão atuar e foquem, né, em cada vez mais medir esses processos, porque é através da medição, da mensuração, de ter KPIs estratégicos, né, que vai influenciar diretamente na empresa, né, ser competitiva, né? Ou seja, que vai trazer, digamos assim, uma questão de competitividade para a sua organização e, consequentemente, né, vai baratear o preço, melhorar a qualidade, enfim, trabalhar com todos esses aspectos aqui que eu comentei com vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e fico à disposição de vocês no que vocês precisarem. Muito obrigada, professor. Obrigado por aceitar esse convite. Obrigado por trazer tanto conteúdo para nós. Pessoal, desculpa não poder colocar todas as perguntas que foi colocada aqui, mas acredito que uma boa parte a gente conseguiu esclarecer, não só na parte da explanação, mas também nas perguntas. E informando que nós temos um canal do LinkedIn também, que a gente posta nossos materiais, nossas atividades. Em junho nós temos o encontro de logística, então fique atento que a gente vai trazer mais conteúdo. Tiago, é contigo. Obrigado pela oportunidade, obrigado por mais esse espaço para o grupo do GLOG e do CRA.
Ótimo, Ioka. Somos nós aqui do CRA São Paulo que agradecemos ao Gelog. Em especial, deixo aqui um agradecimento ao professor Davi. Parabéns pela apresentação. Eu estou notando aqui nos comentários, se você puder também acompanhar junto comigo, muitas pessoas parabenizando aí a sua apresentação. Lembrando que a gente colocou aqui, para a galera que quer conhecer melhor o professor Davi, o perfil do LinkedIn dele para vocês acessarem, realizarem conexão com ele aí e acompanhar um pouco mais sobre a experiência que ele possui, as atividades que ele desenvolve. Então, fiquem bem à vontade aí nesse sentido. Muito obrigado, professor Davi. Agradeço aqui também ao Celson, que é o coordenador aqui do nosso grupo, do Gelog. Deixo aqui registrado um abraço para ele. Foi ele que intermediou o convite aqui do professor Davi. E é isso. Agora, como não me restam muitos minutos, quero passar alguns recados finais aqui para vocês que estão aí nos acompanhando até agora. Primeiro, agradecer muito a audiência de vocês. Passamos aqui de 300 participantes simultâneos na nossa live. Chegamos a mais de 350 pessoas, um número excelente aqui para nós. Nós sabemos que o tempo de vocês é algo muito valioso, então acreditamos que conseguimos aqui passar uma mensagem, um conteúdo de muita valia para vocês. Lembrando que esse webinar ele fica gravado, disponível aqui no canal a serviço da administração, então você pode consultar a qualquer tempo, nesse mesmo link que você está aqui. Em relação ao certificado de participação, já colocamos o link aqui no nosso chat, é só você marcar a sua presença, ele chega em até 2 dias úteis. Lembrando só as regras de solicitação de certificado de participação, você precisa estar inscrito no evento, precisa realizar a inscrição também aqui no nosso canal do YouTube para conseguir visualizar e interagir com a gente aqui no chat. E por fim, preencher com o seu CPF o link que nós colocamos aqui no chat para vocês. E aí é só colocar o CPF, pronto, solicitar o certificado, e como eu disse, ele vai chegar aí na caixa de entrada de vocês, no e-mail que vocês registraram na inscrição, tá bom? Quero agradecer muito a participação de vocês. Se você gostou do conteúdo que nós trouxemos aqui hoje, por meio do Gelog, já deixa o seu like aqui no vídeo, isso é muito importante aqui para nós. Quero novamente convidá-los a participarem aqui das nossas redes sociais do Conselho. Então, acompanhe o nosso perfil lá no LinkedIn, vou pedir para a produção colocar aqui, olha lá, já está aqui na tela para vocês, e também acompanhe o nosso perfil no Instagram, que é uma forma de vocês conhecerem, dentro da rotina de vocês, os eventos que vão acontecer aqui no Conselho, informações sobre a profissão, enfim, notícias relevantes na área da administração. Conto muito aí com a participação de vocês. É isso, me despeço de todos, agradeço a audiência de vocês, mais uma vez obrigado ao professor Davi, a toda a turma do Gelog, obrigado Ioka pela excelente moderação, como sempre, aqui representando o Gelog nessa ocasião. Tá ok? Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.